Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, meus amigos. O tema da mensagem de hoje, do vídeo de hoje, é Deus é a nossa vitória e a perseverança. Deus é a nossa vitória. Quando Jesus ressuscitou, ele venceu todos os nossos inimigos. Quando você enfrenta uma situação difícil, o primeiro passo para a vitória é clamar a Deus. Mesmo quando passamos por dificuldades, meus irmãos, somos vencedores, porque nada pode nos separar do grande vencedor Jesus. Quando colocamos nossa confiança nele, obtemos a vitória e glorificamos o seu nome. No Salmo 4, vemos como podemos passar da angústia para a vitória. Nos momentos difíceis, é mais difícil ter esperança. Mas o Salmo 4 ajuda a encontrar força em Deus. Esse Salmo de Davi mostra como podemos lidar com a angústia, com a injustiça e com a ira, colocando nossa confiança em Deus. Com a ajuda de Deus, nossa esperança pode ser restaurada. Na angústia, clame a Deus. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmo 4, versículo número 1. Quando enfrentamos uma situação difícil, o primeiro passo para a vitória é clamar a Deus. Ele não vai nos rejeitar na hora da dificuldade. Se amamos Jesus, podemos ter a certeza que Deus ouve nossas orações e vai cuidar de nós. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. A garantia da justiça. Salmo 4, versículo 4. Às vezes, meus irmãos, as dificuldades são causadas por pessoas que não temem a Deus e que fazem coisas erradas. Quando alguém comete uma injustiça, é natural ficarmos irados. Mas a Bíblia avisa: não ceda ao pecado enquanto você estiver irado. Isso só vai piorar a situação. Deus é a solução para a injustiça. Ele ouve aqueles que o seguem de coração, rejeitando o pecado, e restaura a justiça. Por isso, você não precisa ter medo. A injustiça não durará para sempre. Você vai receber sua recompensa se você se mantiver fiel à justiça. Quando entendemos essa verdade, isso nos dá alívio e descanso, mesmo em meio às dificuldades. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Salmo 4, versículo 7. Muitas pessoas procuram a felicidade em outras coisas, como bens materiais, comidas e muitas outras coisas. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus é quem dá a alegria verdadeira.
Ele dá uma alegria impossível de comprar e segurança para dormir em paz. Na angústia, clame a Deus e lembre-se que Ele está no controle e vai fazer justiça. A confiança em Deus vai transformar a dificuldade em motivo de esperança e você vai voltar a encontrar a alegria. Mantenha-se firme em Deus e Ele lhe dará paz. Sobre a perseverança, meus irmãos, precisamos ser perseverantes diante das dificuldades, diante das coisas que queremos, diante das vitórias que precisamos obter. A palavra de Deus, na Bíblia, não nos promete que teríamos uma vida cheia de sucessos instantâneos. Muitas vezes, o caminho a ser percorrido para alcançarmos essas vitórias, esses sucessos, é longo e difícil. Mas Jesus nos ajuda a continuar e a nos manter fiéis. Mas é preciso perseverar. Perseverar é não desistir. Ele nos manda perseverar em oração, perseverar na busca dos nossos objetivos, perseverar na santificação. E a promessa de Deus é esta: quem persevera receberá a recompensa que Deus tem preparada. Vejamos, irmãos, alguns exemplos de algumas pessoas cujas histórias são contadas na Bíblia que perseveraram e venceram. Primeiro, Josué. Josué nasceu como escravo no Egito, junto com o restante dos israelitas. Ele só foi ver a libertação do seu povo debaixo da liderança de Moisés, quando tinha 40 anos. Depois disso, ainda teve que esperar mais 40 anos, até entrar na terra prometida, por causa dos pecados dos outros israelitas. Mas durante todo o tempo em que esteve no Egito e depois no deserto, Josué não desistiu de seguir a Deus. Diante dos desafios que enfrentaram, muitos outros israelitas perderam a esperança e se voltaram para a idolatria. Eles tinham visto o poder e as maravilhas de Deus, mas não tinham perseverança. Por isso, não receberam sua herança. Josué foi diferente. Ele viu tudo e decidiu pôr toda a sua confiança em Deus. A espera foi longa, foi difícil, mas no fim ele liderou Israel na conquista da terra prometida. Josué perseverou e recebeu sua recompensa, a herança prometida. E Ana? Ana era estéril, mas queria muito ter um filho. Ano após ano ela orava por um filho.
com grande tristeza, mas sem nenhuma resposta. Mesmo assim, Ana não abandonou a sua fé, nem rejeitou a Deus. Ela continuou pedindo, pondo toda a sua confiança em Deus. Um dia, Ana estava orando no templo e prometeu que se tivesse um filho, ele ia ser dedicado a Deus. O sacerdote Eli, lhe disse que ela iria receber o que tinha pedido. Então, ela voltou para casa e acabou engravidando. Seu filho, Samuel, cresceu no templo e se tornou um grande profeta em Israel. Deus abençoou Ana por sua perseverança e fidelidade e lhe deu ainda outros 5 filhos. Quem persevera pode receber ainda muito mais do que espera. Ainda temos muitos outros personagens bíblicos que tiveram suas vidas marcadas pela perseverança e sempre com vitórias e muitas bênçãos de Deus no final. Como é o caso que todo mundo conhece, a história de Jó, Jeremias, Neemias, Paulo e ainda o próprio Senhor Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras e passou por muitos sofrimentos enquanto esteve aqui na terra. Ele foi rejeitado por aqueles a quem veio salvar e enfrentou muita oposição, apesar de ser filho de Deus. Mas Jesus não desistiu de nós. Por amor ao Pai e a nós, Jesus perseverou até o fim. Quando você estiver desanimado e parecer que a bênção está demorando muito, não desista. Lembre-se do exemplo de Jesus. Persevere até o fim e você terá a vitória em Jesus. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você agora e sempre. Amém.